Olá pessoal, vou conversar um pouquinho. Prometo que ao final eu não vou mostrar um livro aqui. Eu vou dizer apenas o seguinte, que o pensador, o palestrante, o especialista, o psicanalista, o psiquiatra, o cientista que ainda não teve contato com O Mistério da Inveja, do Heber Hernandes, publicado na Amazon, ele, ele tem um engano. Ele acha que os mais ricos, que as pessoas mais ricas, são as mais invejadas. Ele tem outro engano. Ele acha que a inveja é mais intensa e mais frequente entre pessoas iguais, tipo mulher, mulher, negro, negro, adolescente, adolescente e etc. Por que que eles pensam assim? Primeiro é o desconhecimento sobre o mecanismo de funcionamento da inveja, sobre a essência da inveja, sobre como a inveja de fato funciona, sobre como funciona a força social que faz com que o ser humano fique desconcertado, constrangido, angustiado de inveja. Né? Então, esse desconhecer é um motivo de se pensar que os mais, pelo qual se é levado a pensar que a inveja é mais frequente, mais intensa entre os humanos iguais. E o outro motivo é o seguinte: existe nas hierarquias sociais os limites que são colocados para cada classe. Então, há os limites para o negro, há os limites para os enfermeiros, há os limites para os adolescentes, há os limites para os negros, há os limites para os homens brancos também. Há os limites dentro das hierarquias sociais, dentro dos uniformes, das etiquetas, dos diplomas, das repartições e etc. Repartições essas que são muito, na maioria esmagadora dos casos, na grande maioria, são necessárias e importantes para o convívio coletivo, para a harmonização, para que as coisas fluam, porque esses 8 bilhões de pessoas, cada um for fazer o que quer, do jeito que quer, não tiver lei, não tiver diplomas, recompensas, uniformes, etc., né, a barbárie não seria uma proposta muito boa. Mas voltando para o assunto, dentro dessas hierarquias tem os limites de cada grupo. Então, as pessoas, elas se limitam, elas seguem o regulamento. Por exemplo, eu aprendi que um médico deve ter salário e mordomias melhores e maiores do que um porteiro ou do que um enfermeiro. Então, se eu sou um enfermeiro, eu quero que eu fique no meu nível, mais ou menos, e que o meu amigo, colega enfermeiro também fique mais ou menos dentro daquele padrão com o qual estamos acostumados. E daí, por conta disso, assim com as mulheres, elas aprenderam que tem certos podes e não podes, certos limites ali, assim com os negros, assim com toda a sociedade. Não que o homem sofra pouco, morra pouco, seja pouco punido e etc. Mas estou dando exemplos assim para tentar ser mais direto e mais claro possível. Né? Aí na hora que o meu amigo enfermeiro, por exemplo, começa a ganhar um salário muito gordo, é promovido e vai muito bem, eu começo a ficar avesso, começo a ficar angustiado, começo a ficar mal, começo a contrariar o que está colocado como correto, o que está como padrão, está dentro do sistema de tradições abstrato. E daí o cientista que está olhando isso, o analista, o psiquiatra, o psicólogo, o palestrante, ele é levado a pensar que os iguais se invejam mais frequente e mais intensamente, não é? Claro que quem já teve contato com... Eu estou sendo tentado a mostrar o livro aqui. Mas no final não vou mostrar de novo. Pronto. É o mistério da inveja. Claro que quem já teve contato com a essência, com o conteúdo trazido neste livro, tem outra ideia de inveja, tem outra concepção sobre a inveja. Ou vai passar a ter a partir do momento em que tiver contato com este livro, certo? Então, mas sem ter o contato com este livro, pensa-se assim: ah, bom, os iguais se invejam mais, as mulheres, os negros, os adolescentes,
enfermeiros, as pessoas mais ou menos, porque eles... Claro que depois que eu explico a coisa começa a ficar óbvia também, não é? Mas até então pensava-se assim por causa disso que eu acabei de explicar aqui, das hierarquias e dos limites que são colocados dentro dessas hierarquias. Mas eu mostro, eu não explico, eu mostro, não é uma retórica, uma construção abstrata mental, pelo menos não me parece ser, que eles estão equivocados ao pensarem que a inveja se dá mais intensa e mais frequentemente entre os iguais. Peguemos, por exemplo, dois negros. Eu sou negro, fulano é negro. Nós estamos aqui, um de olho para ver se o outro vai ascender, vai progredir, tomando cuidado para não dar certo o projeto do outro e tal. Estamos ali comandados e dominados e tomados pela inveja. Beleza. Aí um branco é promovido para diretor, CEO da empresa. Ele se casa com a proprietária da corporação, com a madame fina bilionária. Nós dois, os dois negros, não vamos ficar aqui com inveja um do outro. Nós, entre nós aqui, entre os dois negros, a nossa inveja vai ser canalizada para esse branco, que é diferente, que é de outra cor, sendo ele ali, entendeu? De uma que eu chamo no livro de menos forte, sendo menos forte. Porque se isso acontece, por exemplo, com o Abílio Diniz, se acontece com o... Eu tenho sempre os mesmos exemplos, eu queria variar, mas não os preparo, estou falando assim de improviso, não tenho outros exemplos, então eu cito mais ou menos os mesmos. Eu vou colocar aqui o Zezé de Camargo, né? Ele já é muito rico, então já é de outro padrão, a nossa mente já está acostumada com outro padrão, aquela pessoa tem aquele padrão, não é? O Daniel lá que canta aquelas músicas lindas com a voz bonita dele, se é uma pessoa, o Bon Jovi, que tem um êxito muito grande, ganha um dinheiro muito grande, se casa com uma pessoa muito fina, não é? Então não há problema. Mas se é uma pessoa comum, uma pessoa sem capital simbólico, uma pessoa menos forte, que tem este privilégio, que tem esse êxito, que acerta 6 dezenas da loto, que se casa com a madame riquíssima ou com o barão riquíssimo, não é? Um chão de fábrica, se casa com uma pessoa da outra classe lá. Eu, sendo branco, esse que se casa, esse pobre que se casa com uma pessoa muito rica, eu e o negro, nós não ficamos, eu e o outro negro, não ficamos nos invejando um ao outro aqui. Nós vamos ter angústia, mal-estar, desconcerto, inveja relativos à sorte deste branco. Assim com as mulheres. Tem duas mulheres lá. Elas ficam de olho ali, que roupa a outra vai usar, com quem ela vai se casar, o que vai acontecer e tal. De repente, o marido de uma fica feliz demais, se dá bem demais, solto demais, conversador com outras mulheres, né? Indo bem demais na empresa, ascendendo de cargo muito rápido. A inveja das duas não fica entre si. Elas, pelo menos a esposa vai ficar mais ainda, né? Mas a outra também pode ficar incomodada com o sucesso desse macho, que é de outro gênero, mesmo, ou, portanto, mesmo sendo diferente, não é? Mesmo sendo de outro grupo, digamos assim, ele gera mais inveja do que entre as duas mulheres. Aí tem dois homens lá, vou colocar dois homens brancos agora, dois invejosos. Eles devem se invejar, por exemplo, porque os dois são... Se limitar, no caso, né? Se invejar é tentar impedir a alegria da pessoa, impedir o êxito, ou ficar desconcertado com o bem-estar da pessoa. Então eles estão lá assim nessa situação, e uma vizinha chega com um carrão importado, muito caro. Ou ela se dá muito bem, ou ela entra num doutorado, sei lá, acontece alguma coisa boa demais, entre aspas.
entre aspas, a essa vizinha. Eles não vão ficar se invejando os dois lá parados, ocupados um com o outro. A inveja deles é canalizada para essa pessoa que é diferente, para uma mulher que é do sexo feminino. Ou seja, a inveja não é mais frequente e mais intensa entre pessoas iguais. A inveja é dirigida para a pessoa menos forte, portadora, possuidora de menos capital simbólico. Os mais invejados não são os mais ricos. Eu não sei se eu falei demais, se eu te cansei, se eu fui chato. Eu espero ter sido direto, claro, agradável, dentro do possível, evidentemente. Fico por aqui. Este livro que traz a explicação com um resumo ao final de cada capítulo, que procura ser agradável, né? Escrevi com muito carinho. Está publicado na Amazon, chama-se O Mistério da Inveja, uma teoria sobre a inveja que a humanidade construiu, e é do Heber Hernandes. Tudo de bom, que a vida traga o melhor para você. Um abraço e até um próximo vídeo.